Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqui quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Neemias Santos, e é uma alegria neste momento, poder compartilhar a palavra de Deus com o seu coração. No Palavra de Vida de hoje, eu quero te convidar para juntos nós lermos um texto bíblico que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Mateus. E eu quero ler esse texto com vocês. O capítulo será o capítulo 26, os versículos serão do 36 ao 46, então serão 10 versículos e passo a narrar aos vossos ouvidos. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Bom, queridos, acredito que todos vocês conhecem de cor salteado esse texto. Essa é a noite anterior ao momento da crucificação do Senhor. O Senhor está em uma região aqui do Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras, e ele deixa alguns dos seus discípulos por ali, no verso 36, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Dos seus 12 discípulos, o Judas já havia saído para executar a questão da traição, então nós temos 11 discípulos com o Senhor, e desses 11, ele deixa 8 aqui assentado no verso 36, e no 37 ele convida 3 discípulos para lhe acompanhar. O Pedro, o Tiago, o João estão com o Senhor nesse ambiente, e o ambiente era um ambiente de oração. O lugar era um lugar para orar. Cristo foi ali com este propósito. A definição do nome Getsemane, ou como alguns também desejam mencionar, Getsemane, é a prensa de azeite. E ali Cristo seria prensado pela tristeza da alma, pela angústia da alma. E isto eu acho fantástico na Bíblia, porque a Bíblia está se referindo ao Senhor Jesus, que
no capítulo 26 de Mateus e versículo 37, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Às vezes as pessoas querem que eu, você, nós sejamos um cristão 100%, ao ponto de não transparecer em momento algum que estamos tristes ou que estamos angustiados. O versículo 38 diz que a alma do Senhor estava cheia de tristeza, inclusive até a morte. E nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia, nesse momento de sombra de morte, Jesus se refugia para orar ao Pai e para solicitar ao Pai o livramento de tudo aquilo, se for possível, se essa fosse a vontade do Pai. Mais do que isso, Cristo não foi sozinho para a oração. Ele levou consigo 3 pessoas, o Pedro, o Tiago, o João. Ele levou aqueles que Paulo mais tarde vai mencionar na carta aos Gálatas, chamando-os tais de as colunas da igreja. Mas no momento ápice, no momento mais importante, no momento crucial da vida humana do Senhor Jesus, do Cristo como homem, que ele necessita de amigos, que ele necessita de companhia, Cristo se vê nesse exato momento em completa solidão, mesmo cercado de amigos. Daí o tema da nossa reflexão, palavra de vida do dia de hoje. Quantas vezes eu, você, nós não nos sentimos sós, mesmo cercado ou cercados de amigos? Quantas vezes eu e você não nos sentimos um momento de solidão, aquele momento de isolamento, aquele momento de estarmos sós, mas mesmo como o Senhor Jesus aqui estava cercado, pois no verso 37 está escrito, levando consigo. Eu acho lindo o texto quando ele revela quem foi, levando consigo, né, Pedro e os seus 2 discípulos, os filhos, né, no caso aqui de Zebedeu, os 2 filhos de Zebedeu, no caso Tiago e João. A Bíblia não oculta, a Bíblia não, ela não maqueia, a Bíblia ela não faz questão de esconder os fatos, ela revela os fatos. Da mesma maneira que ela revela o Cristo como homem, no versículo 37, sentindo-se tristeza, sentindo angústia, e no 38, a sua alma está cheia de tristeza até a morte. O aspecto humano de Cristo é exposto, a pessoa humana de Cristo é exposta aqui. E aí às vezes eu vejo cristãos querendo viver como se fosse anjo. Parece que a nossa fé é uma fé pautada num ser humano que não sofre nada, que não tem nada, que não tem angústias, que não pode chorar, que não pode ficar triste, que não pode transparecer. Eu quero te dizer que os vencedores de batalha, os vencedores de guerra, os vencedores de gigantes, os vencedores, né, de grandes lutas, eles não nasceram prontos. Ninguém nasce pronto. Somos formados na fornalha da vida. Somos formados todos os dias nas aflições, nas angústias, nas perseguições, nas injúrias. Eu não sei se você já leu isso na Bíblia, mas eu vou citar porque veio ao meu coração agora, quando eu estou mencionando essa fala. Eu estava lendo a 2ª carta que Paulo escreveu à igreja de Deus que está em Corinto. Lá no capítulo 12, quando ele fala do poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza do homem, que a graça de Deus, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, no 12:9. Você já leu o capítulo 12, versículo 10, e você já viu em que Paulo sentia prazer? Capítulo 12, versículo 10 diz assim, porque sinto prazer. No que, Paulo? Ele diz, nas fraquezas.
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como que pode, Paulo, você sentir prazer em 5 coisas? Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Ele responde: por amor de Cristo. Por amor de Cristo eu sinto prazer nisso tudo. Mas ele resume dizendo: porque quando estou fraco, então ele diz, sou forte. Então, quando eu olho para a vida cristã e vejo crentes, irmãos, irmãs, tentando transparecer para as pessoas uma vida só de vitória, só de conquista, né? E isto não é real, isto não é verdadeiro. E isto realmente, à luz dos evangelhos, a Bíblia não ensina isto. Você precisa entender que você não é um anjo, você não é um ser angelical, você não atingiu o ápice de uma espiritualidade aonde nada vai te atingir, ou te tocar, ou te frustrar. Você vai se encontrar em algum momento da sua vida sozinho, sozinha, mesmo cercado de pessoas. Como Cristo, ele chegou a esse momento aqui, de estar nesse momento eu vou usar a temática de hoje, solidão. Solidão, não me leve a mal, não me interprete a mal, e se me interpretar eu te respeito também, no amor de Cristo que nos une, eu respeito a sua opinião. Mas nesse momento eu entendo que Cristo se sente só, há uma solidão em Cristo, porque a sua alma está abatida, está em angústia até a morte, porque ele carrega tristeza e angústia no verso 37, e também a alma angustiada, entristecida no verso 38. Mas as pessoas que ele levou para lhe acompanhar no momento mais decisivo, não lhe acompanhou. A palavra solidão, ela se define aqui como o estado de quem se acha ou se sente desacompanhado. Olha só a definição da palavra solidão na língua portuguesa. A palavra solidão significa estado de quem se acha ou se sente desacompanhado. Olha o verso 37, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, levando consigo Pedro, Tiago, João, mas Cristo se sentiu só, se sentiu desacompanhado, mesmo estando acompanhado de 3 pessoas, a saber, Pedro, Tiago e João. E a nossa vida não é diferente. Muitas vezes nos encontramos em completa solidão, mesmo estando cercados de amigos, de irmãos em Cristo, a própria família, o próprio lar, a própria casa, mesmo estando presente dentro de nós, a angústia, a tristeza, a alma batida, a sombra da morte, ela é tão forte, tão grande, que mesmo olhando para as pessoas que estão à nossa volta, esposa, filhos, marido, filhos, pais, família, parentela, igreja, irmãos, ministério, pastor, liderança, rebanho, mesmo assim, muitas vezes nos sentimos sós. Solidão, mesmo cercado de amigos. Observe que o Senhor Jesus estava em um lugar de oração. Às vezes nós queremos mapear, ou tapear, ou mascarar as situações. Às vezes alguém te convida para bater um papo, para conversar, porque precisa expor seus dilemas, seus problemas, e a gente escuta. E depois que escuta, a gente dá um remédio. Sabe qual é o remédio que nós damos? Vai orar. Jesus estava fazendo o quê quando estava triste? Jesus estava fazendo o quê quando estava angustiado? O Senhor Jesus estava fazendo o quê quando a alma dele estava abatida e ele estava sentindo as ânsias da morte? Não tente maquiar pessoas, não tente se automaquiar. Não tente passar para as pessoas uma coisa que você não é e que realmente não está acontecendo com você. Viva a realidade. Por mais dura, por mais difícil,
por mais gigantesca que seja a situação, viva a realidade daquilo. Não transfira às pessoas uma coisa que na verdade não é. Não tente transmitir para as pessoas aquilo que não existe. Não tente maquiar a cena, não tente fantasiar. Não use máscara, seja real, seja verdadeiro. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que pular, pule. Se tiver que erguer as mãos, erga. Se tiver que pedir socorro, peça. Se tiver que ficar só, fique. Se tiver que chorar sozinha, sozinho, chore. Se tiver que orar sozinho ou sozinha, ore. Mas se você entender que as coisas ainda não mudam em cerca disso ou por causa disso, eu quero te apresentar algo que não foi possível para Jesus aqui. Quando eu falo disso é que vocês sabem que por 3 momentos Cristo orou as mesmas palavras. E em cada ida de Cristo um pouquinho mais à frente para orar e retornava para encontrar com os 3 que na mente dele seriam os acompanhantes daquele momento, e ele se viu em completa solidão, porque solidão é o estado de alguém que se acha só, desacompanhado, mesmo estando acompanhado de alguém, como no caso do texto em pauta. O Senhor Jesus voltou e os encontrou dormindo. E não foi uma vez, não foi 2, foram as 3 vezes. Até que ele chega para eles e diz: levantemos e partimos daqui, porque a hora chegou, não tem mais jeito, não tem como escapar. Mas a grande verdade do texto é que Jesus estava só quando estava acompanhado. Quem estava com Jesus não estava sentindo o que Jesus estava sentindo, não estava passando por aquilo que Jesus estava passando, não condoeu-se, não teve empatia pelo momento do Senhor. Então, às vezes, nós não temos empatia com as pessoas que estão sofrendo, ou que estão em angústia, ou que estão em batalhas, ou que estão em guerra, ou que estão tristes. Às vezes nós queremos que as pessoas vivam a sua vida sorrindo dioturnamente, aplaudindo a tudo e a todos, como se fossem anjos, como se fossem seres angelicais, como se tivesse atingido um grau de espiritualidade sem igual, sobrenatural. E a vida cristã não é assim. Se você estiver vivendo esse tipo de vida, cuidado, porque você está sujeito a cair num marasmo muito grande, que é o dia que você vai procurar alguém e não vai achar, que é o dia que você vai olhar ao seu redor, à sua direita, à sua esquerda, à frente, retaguarda, e não vai encontrar, mesmo estando cercado de amigos. Eu gosto de Lucas porque Lucas vai um pouquinho mais além nesse texto, e aí quando eu leio Lucas capítulo de número 22, aí o verso é 39 a 46. Por favor, me permita fazer essa leitura também. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando o texto de Mateus mostra 3 ocasiões de oração, e nenhuma dessas ocasiões os discípulos foram capazes de consolar o Senhor. Os discípulos não foram capazes de ser ombro amigo com o Senhor ou ao Senhor naquele momento. E olha que lá atrás esses discípulos disseram, principalmente o Pedro, disseram ao Senhor que não lhe abandonaria, que não lhe deixaria, que jamais ele estaria só se dependesse do tal discípulo por nome Pedro. Mas na hora que o Senhor Jesus mais precisou, eles estavam dormindo. Jesus estava em completa solidão, mesmo cercado de amigos. Agora o texto de Lucas vai um pouco mais além, traz uma palavra de esperança ao Filho de Deus. Porque no capítulo 22, verso 43, diz: e apareceu-lhe um anjo do céu. Não foi uma miríade, não foi um exército, não foi um querubim, não foi um serafim, não foi um arcanjo. O texto diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. Oh glória, aleluia, aleluia.
Você sabe tanto quanto eu que a palavra anjo, ela se define como mensageiro. Anjo não vem passear, anjo vem com missão. E este anjo, um só, não foi exército, não foi de alto escalão, foi um anjo que vem até a Cristo e o conforta. Um anjo o confortava. Fazendo uma aplicação de forma análoga, hoje eu e você podemos ser para alguém o mensageiro. Hoje eu e você podemos ser para alguém, em certo sentido da palavra, um anjo, no que tange a transmitir uma palavra que venha confortar. Em meio à solidão, em meio à angústia, que lá de Mateus 26, 36, 37, 38, Mateus mostra Cristo angustiado, Cristo triste, alma triste, angustiada até a morte, e nós temos tudo para ser bênção na vida de alguém, mas para isto acontecer, realmente eu preciso ter empatia, eu preciso condoer-se, eu preciso trocar de posição, preciso me colocar no lugar de alguém. Às vezes nós somos hábeis e rápidos para criticar, para apontar, para condenar, para levantar fatos, para fazer objeções, pensamentos, mas a gente não é rápido para se colocar no lugar de alguém. Que no dia de hoje esta palavra possa servir de consolo, de conforto ao coração de alguém que me assiste, que me ouve agora, como também para o coração de alguém que você vai transmitir esta palavra, que você vai conduzir, vai levar esta palavra. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Lá no capítulo 26 de Mateus, do verso 36 a 46, o lugar que Cristo estava, o Getsemane, ou Getsemane, a prensa de azeite, foi naquele lugar que Cristo foi espremido, foi apertado. Para quê? Qual o propósito? Para se extrair do próprio Senhor Jesus o mais puro azeite. O mais puro azeite. Cristo, como uma azeitona, foi prensado na tristeza, na angústia da alma, até a morte, para que dele saísse, fosse extraído dele, o mais puro azeite, que é a pessoa do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 22, versículo 43, apresenta o Senhor Jesus aqui, recebendo o conforto, o consolo de um anjo. E eu quero que você entenda que hoje está dentro de mim, dentro de você, de cada crente salvo em Jesus Cristo, uma pessoa chamada Espírito Santo. Uma pessoa chamada Espírito Santo, que é justamente a extração, o resultado da prensa de azeite em Cristo. Saiu o azeite puro, o mais puro azeite, que é o Espírito Santo, que hoje mora dentro de mim, mora dentro de você. Então hoje não há necessidade literal de um anjo descer para me confortar, porque eu tenho o conforto do próprio Espírito Santo que mora em mim, que habita em mim. E ele pode me confortar e me consolar, como pode te confortar e te consolar agora. Na maioria das vezes, quando nós estamos em completa solidão, mesmo cercado de amigos. Repito, esses amigos podem ser a sua esposa, como pode ser os seus filhos. Pode ser o seu marido, como pode ser os seus filhos. Pode ser os seus pais, pode ser a sua parentela. Esses amigos podem ser a igreja onde você congrega, o rebanho que você pastoreia, os obreiros que lhe compõem no ministério. Enfim, pessoas que te cercam, pode te cercar e você se sentir só, em completa solidão, mesmo estando cercado de amigos, porque nenhum deles consegue sentir o que você está sentindo, nenhum deles consegue ter pelo menos um senso de sensibilidade, de discernimento, de poder compreender que o que você está vivendo é um tempo de angústia, de tristeza, de alma batida e até a morte. E que você não é um ser angelical, não é um super crente, você é um ser humano comum, frágil, fraco,
Veio do pó, é pó e vai voltar para o pó, salvo se Cristo não vier buscar a sua igreja antes da minha partida ou da sua partida. Do contrário, é isso que tudo nos espera. No mundo teríamos aflições, temos que ter bom ânimo, porque o Cristo que nós servimos venceu o mundo. Nele podemos ter paz, nele podemos ter alegria, nele podemos ter regozijo, nele podemos ter renovo, nele podemos ter condições de vencer, fé renovada, ânimo para prosseguir. Não nascemos prontos, estamos sendo formados. Com certeza você já venceu outros momentos difíceis da sua vida, e esse que você está enfrentando agora também não vai te matar, como os outros também não te mataram. Como você venceu no passado, vencerá também no hoje, no agora, no presente. Com certeza, depois de tudo isso que você está enfrentando, haverá um lugar de refrigério, como salmodiou o salmista: passamos pelo fogo e pela água, mas no final nos trouxeste a um lugar de segurança. Somos como um vaso quebrado. Meu Deus do céu. A diferença é que lá o Senhor mandou um anjo em Lucas 22:43. A nós que aqui estamos, temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o nosso amigo no tempo da solidão. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo é o nosso amigo no tempo e no momento da solidão. Solidão, mesmo cercado dos amigos. Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor.